Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje, nós vamos analisar a questão de número 101 da prova do Enem Digital versão azul. Lembrando que aqui no canal, galera, a análise é completa. A gente vai pegar essa questão, vamos pegar a temática envolvida nela e vamos fazer uma análise bem detalhada para você. Primeiramente, vamos à leitura do enunciado que diz: os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico, no lugar de pesticidas convencionais, geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero seja um potencial substituto. E aí vocês têm aqui então a estrutura desse aldeído, e aí vem a pergunta: com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado por qual substância? Para iniciarmos a análise dessa questão, um primeiro detalhe que me chama a atenção é que ele fala aqui sobre um tipo de isomeria que é a tautomeria, né? Ele fala tautômero. Ele quer basicamente aqui nessa questão que você diga quem é o tautômero desse aldeído. É isso que ele quer. Quem é o tautômero desta molécula a seguir? Se nós pudéssemos substituir todo esse texto por essa pergunta, seria basicamente isso. Então, para você entender o que é tautômero, existe todo um contexto envolvido que eu vou te falar nesse vídeo, porque quem já é seguidor aqui do canal sabe que os nossos vídeos não se resumem a dar a resposta da questão, porque resposta por resposta e resolução simples, você encontrar os montes aí pela internet, beleza? Aqui a parada é diferenciada, vocês vão ver que a gente vai fazer uma análise bem minuciosa. Antes de mais nada, quero só te dizer uma coisa. Existe aqui no meu canal uma playlist completa de isomeria, que pega desde o básico até a parte mais detalhada, mais avançada. Eu vou deixar um card rolando aqui para você clicar, assistir ou agora ou depois, fica a seu critério. Mas modéstia à parte, galera, essa playlist está muito, mas muito completa mesmo. Você tem ali toda a parte de isomeria plana, isomeria espacial, eu mostro os modelinhos, mostro a questão da imagem especular, isomeria cis-trans, absolutamente tudo, então não esquece de maratonar essa playlist aqui no canal, assim como várias outras playlists de vários outros assuntos que temos também aqui. Bom, essa questão, galera, ela está trabalhando a temática isomeria, tá? O tema aqui é isomeria. A isomeria estuda os isômeros. Os isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Veja bem, os isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Para mostrar melhor isso aqui para vocês, vamos colocar aqui a seguinte situação. Eu vou colocar aqui duas substâncias, tá? Daqui a pouco eu vou apagar, mas é só para exemplificar. Vamos dar uma olhada nessas duas substâncias aqui, ó, galera. Desenhei essa primeira substância. E aí eu vou desenhar aqui logo abaixo uma segunda substância, tá? Desenhei aqui uma primeira substância e uma segunda substância. Essa primeira substância, ela tem 2 carbonos, ela tem 6 hidrogênios e ela tem 1 oxigênio. A segunda substância, ela também tem 2 carbonos, ela tem 6 hidrogênios e ela tem 1 oxigênio. Essas duas substâncias, elas são diferentes? São. Então, significa que elas são isômeros. Por quê? São duas substâncias diferentes, você consegue perceber que elas são diferentes e têm a mesma fórmula molecular. Bacana? Então esse é o conceito inicial aqui de isomeria. Lembrando que eu estou falando aqui de forma um pouco mais resumida, ainda assim com bastante detalhes, mas para a aula completa desse assunto, não esquece do card de isomeria, tá? Da playlist de isomeria. Galera, a isomeria, ela se divide em 2 grandes grupos, tá? Você pode dividir o estudo da isomeria a nível de ensino médio em 2 grandes grupos: a isomeria constitucional e a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria.
A isomeria constitucional, vou até escrever o nomezinho aqui para vocês, ó, isomeria constitucional, constitucional. A isomeria constitucional, ela é um grande grupo, tá, gente? Ela é uma macrodivisão da isomeria, em que os isômeros eles diferem na conectividade dos átomos. Se a diferença entre as moléculas é na conexão, na conectividade dos átomos, você está diante da isomeria constitucional. Um detalhe bacana e ajuda também bastante a lembrar é esse com aqui do constitucional, ele lembra conectividade, ó. Então, a isomeria constitucional, os isômeros diferem na conectividade dos átomos. Aqui, galera, vocês estão diante de um caso de isomeria constitucional, tá? Ah, professor, mas eu estudei que isso é isomeria de cadeia. Perdão, isomeria de função. Tá, a gente vai ver já já a subclassificação. Mas a classificação macro é isomeria constitucional. Por quê? A conectividade dos átomos aqui, gente, em ambas as substâncias é totalmente diferente. A citar como exemplo aqui, ó, que se você pegar o oxigênio para analisar, você está vendo que nesse segundo composto, o oxigênio ele está ligado a 2 carbonos, e nesse primeiro composto, o oxigênio está ligado a um hidrogênio e um carbono. Então, pegando aqui só o oxigênio para fazer uma análise rápida, você percebe que, de fato, a conexão entre os átomos é diferente. Então, você está diante de um caso de isomeria constitucional. Agora, se a conexão dos átomos ela for a mesma e a diferença entre eles é na estrutura espacial, aí você está diante de um caso de estereoisomeria. Exemplo que eu posso colocar para vocês, dá uma olhada nesses dois compostos aqui que eu vou desenhar. Ó. HCCl dupla CHCl. E a gente vai desenhar aqui do lado dessa outra molécula, HCCl dupla CClH. Bom, essa primeira molécula ela tem 2 carbonos, 2 hidrogênios e 2 cloros. Essa segunda molécula ela tem 2 carbonos, 2 hidrogênios e 2 cloros. São diferentes? São. Tem a mesma fórmula molecular? Sim, são isômeros. Mas a conectividade entre os átomos é igual ou diferente? É igual. Se vocês olharem aqui, esse primeiro carbono está conectado a um hidrogênio, um cloro e um outro carbono. Aqui, idem. O segundo carbono está conectado a um hidrogênio, um cloro e outro carbono. E aqui, idem. Ó, hidrogênio, cloro e outro carbono. A conexão é a mesma. O que muda de uma para outra é a conformação espacial. Ó. Isso aqui eu desenhei a molécula como se ela fosse, como ela seria espacialmente falando. Então, aqui você está diante de um caso de estereoisomeria. A palavra estéreo significa espaço, então você pode também chamar de isomeria espacial, beleza? Então, esse caso aqui é um caso de estereoisomeria. Bom, para não me alongar demais também, essa questão em específico, ela vai trabalhar um caso que a gente vai ver agora, que é a tautomeria, e a tautomeria é um caso de isomeria constitucional. Então, eu vou optar, nessa resolução da questão 101, em fazer uma análise completa de isomeria constitucional. Estereoisomeria, a gente deixa para um outro momento. Lembrando que na playlist de isomeria tem aula completa lá de estereoisomeria. Só você dar uma olhada lá, beleza? Tá. Agora, vou dar um limpo aqui, a gente dá uma limpada, que vou mostrar aqui para vocês um outro esqueminha que eu já deixei previamente pronto para poder otimizar o tempo de vocês de vídeo também, tá? Pensando também na questão da otimização do vídeo. Lembrando, galera, ó, enquanto eu estou dando uma apagadinha aqui, eu não vou cortar não. É para você se inscrever no canal, deixa o like aí, porque isso ajuda pra caramba o trabalho do professor, tá, gente? Dá trabalho produzir esses vídeos para vocês, assim, bem detalhadinhos. Então ajuda demais se você deixar o like, compartilhar com um amigo. Lembra que quando o canal cresce, vocês só têm a ganhar com isso aí, porque eu trago mais conteúdo ainda totalmente gratuito para vocês aqui, beleza? Vamos lá então, galera, ó, já tá tudo bonitinho aqui, ó, tudo pronto para você só me acompanhar. A isomeria constitucional ela é dividida em 5 grandes casos, ou melhor, 5 microcasos, né? Porque a isomeria constitucional ela já é um grande caso. Isomeria de cadeia, isomeria de posição, função, tautomeria e metameria, tá? A isomeria de cadeia ela vai acontecer quando os compostos diferem no tipo de cadeia carbônica. Quando os compostos diferirem no tipo de cadeia carbônica, tendo ali a mesma função, isso é importante,
eles vão ter, então, a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia antigamente era chamada de isomeria de núcleo, mas em termos atuais nem se usa mais isso, tá? Dá uma olhada nessas duas moléculas que eu comecei desenhando aqui, ó, gente. Analisa aqui comigo a primeira e a segunda. Bom, essa primeira molécula ela tem 4 carbonos e 10 hidrogênios, ok? Essa segunda aqui que eu desenhei, ela também tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. São diferentes? São. Tem a mesma fórmula molecular? Tem. São isômeros. Qual é a diferença entre elas? É na conexão dos átomos? Sim, você percebe que a conexão dos átomos aqui não é exatamente a mesma em ambas. Então, isomeria constitucional. Mas especificamente falando, a diferença entre elas é no tipo de cadeia carbônica. Você tem aqui uma molécula que tem uma cadeia com 4 carbonos totalmente linear, tá? Sem nenhuma ramificação. E você tem aqui uma cadeia carbônica que apresenta uma ramificação. Então, o tipo de cadeia é diferente. Portanto, você tem aqui um caso de isomeria de cadeia. A isomeria de posição, galera, ela vai acontecer quando os compostos eles apresentarem o mesmo tipo de cadeia carbônica, eles têm que ter a mesma função e a diferença entre eles tem que ser na posição, seja de um grupo funcional, ou de uma ramificação, ou de uma insaturação. Então, se a diferença entre dois compostos é na posição de um grupo funcional, insaturação ou ramificação, você tem um caso de isomeria de posição. Dá uma olhada nesses dois caras aqui que eu desenhei. Esse primeiro, você está vendo aqui um álcool com 3 carbonos e a hidroxila aqui no carbono número 1. Aqui você está vendo a mesma estrutura, só que a hidroxila está no carbono 2. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo? É que a hidroxila, que é um grupo funcional, mudou de posição. Isomeria de posição. A isomeria de função, galera, ela vai acontecer quando os compostos diferirem na função orgânica. Essa é a única condição. Então, se você tem dois compostos ali que a função é diferente, isomeria de função. Eu até coloquei aqui esses dois exemplos, só que a partir do terceiro exemplo em diante, eu já não vou mais colocar a fórmula molecular, porque eu sei que a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, elas são iguais, tá? Eu quero apenas que você repare que você tem aqui na primeira substância um ácido carboxílico e aqui um éster. Então, a diferença entre os dois é na função orgânica, você está diante de um caso de isomeria de função. O quarto e quinto caso que eu quero abordar com vocês são casos, assim, entre aspas, tá, gente? Especiais, vamos colocar. O quarto é a chamada isomeria de compensação ou metameria. Esse aqui, gente, é um caso em que a diferença entre os compostos é na posição de um heteroátomo. Peraí, professor, mas se o senhor falou que a diferença entre eles é na posição de um heteroátomo, não deveria ser, então, isomeria de posição? Não. Apesar da diferença entre eles ser na posição de um heteroátomo, não é classificado como isomeria de posição, é um caso especial. A isomeria de posição ela só vai acontecer se a diferença entre os compostos for na posição de um grupo funcional em saturação ou ramificação. Se a diferença entre dois compostos é na posição de um heteroátomo, aí o nome é isomeria de compensação ou metameria. E por que ela é chamada assim, professor? Compensação. O que tem a ver isso aí? Tá? Dá uma olhada nesses dois compostos aqui que eu desenhei, ó. Você consegue perceber qual que é a diferença entre eles? Nesse primeiro composto, ó, esse oxigênio está mais aqui para a ponta esquerda da cadeia. E aqui no segundo composto, o oxigênio está bem no meio. Então, basicamente, a diferença entre um e outro é na posição de um heteroátomo. Logo, você tem aí um caso, então, de isomeria de compensação ou metameria. Ela é chamada de isomeria de compensação porque o heteroátomo ele meio que faz uma divisão da cadeia carbônica. Se vocês olharem aqui no primeiro exemplo, nesse primeiro caso, do lado esquerdo da cadeia, eu tenho um carbono. Do lado esquerdo do heteroátomo, no caso. Aqui à direita, eu tenho 3 carbonos. Quando eu mudo o heteroátomo de posição, o aumento de carbonos de um lado da cadeia ele é compensado pela diminuição de carbonos do outro lado da cadeia. Então, você mexe na posição do heteroátomo, aumenta de um lado, diminui do outro. Compensação, daí esse nome, tá? E o quinto e último caso, galera, é a chamada isomeria dinâmica ou tautomeria.
A isomeria dinâmica, ela é um caso em que a diferença entre os dois compostos é na função orgânica, mas um pode se converter no outro mediante um equilíbrio químico. Espera aí, professor, mas se a diferença entre um e outro é na função orgânica, não deveria ser isomeria de função? Não. Qual que é a diferença? Na isomeria de função, os compostos eles têm que ter funções diferentes, mas não é possível um virar o outro espontaneamente e isoladamente mediante um equilíbrio químico, ou seja, um ácido carboxílico isoladamente, ele sozinho, não se transforma em um éster, mediante um equilíbrio químico. Isso aqui, galera, não tem nada a ver com uma reação química. Existem reações químicas em que o ácido pode virar um éster. É a famosa reação de esterificação. Mas não estou falando de reação química. Eu estou falando desse cara virar esse aqui, ó, simplesmente virar o outro, mediante um equilíbrio químico. Isso não é possível. A isomeria dinâmica, você tem funções diferentes, mas um se converte no outro. Professor, e como é que eu vou saber se aquela diferença de função é a isomeria de função ou é a tautomeria? Um exemplo clássico, galera, vamos dizer assim, uma função orgânica que caracteriza muito forte isso aí é o enol, que é o exemplo que vocês viram que eu coloquei aqui. Lembra vocês que o enol, ele não é um álcool, tá, gente? Álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Quando a hidroxila está ligada a um carbono que faz uma dupla e duas simples, aí você tem, então, a função orgânica chamada de enol. Os enóis, eles são reconhecidos na química orgânica pela sua instabilidade. Eles são estruturas muito instáveis e, em parte, essa instabilidade é explicada devido ao fato de você ter um oxigênio, que é um elemento fortemente eletronegativo, muito próximo à ligação dupla. E aí, qual é a tendência natural? O oxigênio ele vai forçar a ligação dupla a vir para ele, ó, puxa a ligação dupla para cá, e aí, para não estourar a valência do oxigênio, esse oxigênio ele migra para o outro carbono. Mediante um equilíbrio químico, que vocês estão vendo que a seta maior é a seta que aponta para a direita, vou já explicar o porquê. Esse CH2, ele recebe o hidrogênio da hidroxila, vira CH3. Essa ligação aqui que era dupla, agora é ligação simples, porque a dupla vai vir aqui para baixo, ó, tá? Esse hidrogênio daqui sai, fica só o oxigênio, e esse hidrogênio da ponta direita permanece. Ou seja, vocês perceberam aqui, ó, que esse enol ele se transformou em um aldeído. E por que a seta de equilíbrio é deslocada para a direita, professor? Porque esse equilíbrio químico ele favorece mais o aldeído do que o enol, visto que o aldeído é mais estável do que o enol. Então é como se você tivesse aqui mais enol virando aldeído do que aldeído virando enol, apesar do que vai existir os dois, mas em maior abundância o aldeído pela sua maior estabilidade. Ah, então sempre que for isomeria dinâmica vai ser o enol e o aldeído, professor? Não necessariamente. Aqui nesse primeiro exemplo, vocês perceberam que eu trabalhei com o enol primário. O enol primário é aquele que tem a hidroxila ligada a um carbono primário. Você pode ter também um enol secundário, que é esse segundo exemplo que eu coloquei aqui, ó. No enol secundário, nós temos a hidroxila ligada a um carbono secundário. E percebam que é um enol porque esse carbono está fazendo dupla e está ligado à hidroxila. Os enóis eles são instáveis, independente de ser primário ou secundário, e esse enol ele vai puxar, ó, o oxigênio vai puxar a dupla para ele e vai expulsar o hidrogênio para o primeiro carbono. Quando isso aqui acontecer, o CH2 vira CH3, a ligação dupla que está aqui desce, ó, vem aqui para baixo, o hidrogênio é expulso para cá e o CH3 da ponta permanece. E aqui você formou uma cetona. Portanto, existem duas possibilidades aí de tautomeria. Ou o enol se transforma em um aldeído, se ele for um enol primário, ou o enol se transforma em uma cetona, se ele for um enol secundário. No primeiro caso, esse equilíbrio ele é chamado de equilíbrio aldoenólico, porque envolve aldeído e enol. No segundo caso, o equilíbrio é chamado de cetoenólico, porque envolve uma cetona e um enol. É importante dizer aqui, galera, que quando você fala em tautomeria, o primeiro exemplo que tem que vir à sua cabeça é o enol. Falou em tautomeria, conectar automaticamente com enol. São raras as questões que envolvem a parte de tautomeria e não tem enol.
Mas não se preocupe que quando isso acontecer, você saberá identificar que é tautomeria pela presença da seta de equilíbrio. Essa seta de equilíbrio vai te mostrar se tem uma função orgânica, um composto, se transformando no outro isoladamente, mediante um equilíbrio químico. Aí você já sabe que aquilo ali é um caso de tautomeria. Caso não venha de forma explícita, aí você já sabe que isso é caracterizado pelo enol. Então, falou tautomeria, falou isomeria dinâmica, você automaticamente conecta aí com o enol, beleza? Bom, galera, agora dá para a gente finalmente responder a questão, né? Seu tautômero. Quem é o tautômero de um aldeído, galera? Aí você já sabe. Eu já mostrei para você aqui, ó, enol aldeído ou enol e cetona, tá? Então, tautômero de um aldeído é um enol, tautômero de uma cetona é um enol. Isso aqui não é um aldeído? Tautômero de um aldeído é um enol. Qual é a única alternativa dentre as apresentadas que tem um enol? Tá aqui, galera, é a letra C. A letra C é um enol. Aqui na letra A você tem uma cetona, cetona cíclica. Aqui na letra B uma cetona de cadeia aberta. Aqui na letra C um enol. Na letra D você tem um álcool, porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado. E na letra E você tem um aldeído, tá? Então, se aqui na questão ele te mostrou um aldeído, o tautômero de um aldeído é um enol, assim como o tautômero de uma cetona também é um enol. Inclusive, eu quero até mostrar para vocês como é que seria essa tautomeria no caso aqui, ó. Esse enol que ele deu aqui na questão seria esse carinha aqui, ó. Vou desenhar ele aqui no cantinho. É o CH3, aí nós temos um CH duplinha, aí aqui tem um CH e aqui um OH. É esse o enol que está aqui na letra C, que é a resposta da questão. Aí vem o equilíbrio químico, a tautomeria. Para fazer a tautomeria, o que a gente faz aqui, ó, galerinha? A gente pega aqui o oxigênio, puxa a dupla para ele, expulsa o hidrogênio para esse carbono. O CH3 continua CH3, esse CH, quando vai receber o hidrogênio, vai virar CH2. Essa ligação dupla que estava aqui, ela vai cair aqui para baixo e o hidrogênio aqui da ponta vai permanecer. E aí reparem que nós formamos aqui um aldeído, que é exatamente o aldeído que se encontra aqui no enunciado da questão. Por isso, completando aí a nossa análise, a alternativa correta aí da questão seria a letra C. Curtiram o vídeo, galera? Gostaram dessa pegada? Olha essa resolução, gente. Olha essa análise completa. Vale o like? Eu acho que vale, galera. Lembra, ó, valorizem o trabalho dos professores de vocês. Deixem um like, porque isso aqui ajuda pra caramba a educação a crescer, a educação no nosso país a crescer cada vez mais. Quer ajudar o crescimento do canal? Pega esse vídeo e compartilha com geral. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, porque aqui tem análise do Enem de 2020 principal, 19, 18, 17. Aqui, galera, é recheado. Você vai encontrar o melhor material para você fazer a sua preparação intensiva, extensiva ou de revisão. Se você é um aluno que está se preparando aí para o Enem, resolvendo as provas dos anos anteriores, a melhor estratégia é você fazer essa análise detalhada e completa, beleza? Vou ficando por aqui, muito em breve eu volto para darmos sequência à nossa playlist Enem Digital de 2020. Abraço a todos, sucesso nos estudos, até a próxima. Valeu!